dia nós estamos chegando aqui para conhecer mais de Deus, que Deus possa abençoar cada segundo da sua vida, cada minuto, cada hora, porque somente Ele é Deus, somente Ele é nosso melhor amigo, Ele é nossa família, Ele é nosso tudo. Ele vai te escutar. Ele falou assim que é para você em teu quarto em secreto. Ora teu Pai em secreto, que Ele te recompensará. Claro que não vai vir nada na hora, nada é na hora, mas em algum momento você vai perceber o mover de Deus na vida de vocês. Nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo, gente, 22. Nós estamos no capítulo 22. Amigo, gente, acabei de ver ali uma menina, essa menina, o amigo, ela ficou embebedada. Você sabe muito bem que a gente fica bêbada e às vezes a gente chega a desmaiar de bêbada. Às vezes nós ficamos inconscientes, não sabemos para onde estamos olhando, para quem estamos olhando, o que estamos falando. Muitas vezes, né, ficamos embebedadas. Essa menina desmaiou de bêbada. O amigo, que não é amigo, colocou ela na porta de casa, junto com o Uber. O Uber não estava aguentando pegar ela sozinho para colocar na porta da casa dela. Chamou o motoqueiro foi para ajudar ele a colocar. O motoqueiro foi lá na campainha para ver se alguém da casa dela acordava para pegar ela. Deixou, ele viu que ninguém não fez também muito esforço. Foi embora, deixou a menina ali quase em coma alcoólico, porque nós ficamos em coma alcoólico, nós ficamos bêbada, igual a minha mãe sempre dizia para mim, meu pai dizia que o de não tem dono. Então, às vezes você acha que aquela pessoa é sua amiga, sabe? Ela não é não, tá? Muitas vezes ela torce pro seu mal. Então, nós temos que ver que quem é amigo é Deus, quem nos protege é Deus, quem mata, quem ressuscita, quem muda o sentimento das pessoas é somente Deus. Quem dá a chuva, quem dá o vento, quem dá o frio, quem dá o calor, quem faz as nuvens virem, o céu, as estrelas, somente Deus. Então somente Ele é digno de louvor, de adoração, somente Ele é santo, é santificado. E Ele quer isso o tempo todo, gente, que nós possamos glorificar e exaltar o nome dele. Talvez até você pergunte, Luciana, mas então, o que você tem que confiar? Você tem que confiar em Deus, que Ele somente vai fazer as coisas para você. Não vai fazer na hora, gente, nada é na hora. Ele vai fazer no tempo dele, no momento dele. Nós vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Então, Davi era o mais novo da casa de Jessé. Ele tinha 7 irmãos anterior a ele. Mas Deus escolheu o mais novo, que era Davi, para ficar no lugar de Saul, porque Deus estava muito chateado com Saul. Tirou a unção de Saul como rei e deixou para o menino Davi. Então, Davi se retirou dali aonde, Luciana? Vê o vídeo anterior que você vai entender de onde ele estava. E acho que ele estava em Gate, né? Conversando com o sacerdote, perguntou ao sacerdote Aimeleque se ele tinha alguma espada, porque ele estava fugindo de Saul. Então Davi se retirou ali, de perto do sacerdote Aimeleque, e fugiu para uma caverna chamada Adulão. Quando os irmãos de Davi e toda a casa do pai de Davi, que é do Jessé, ficaram sabendo disso, foram até onde Davi estava escondido. Versículo 2: E todos os que estavam em dificuldades, os endividados, quem está endividados aí naquela época existiam endividados também, e os que se sentiam injustiçados. Você se sente injustiçada? Eu me sinto injustiçada. Você se sente? Lá existia naquela época, antes de Jesus vir, injustiçado. Pessoas que se sentiam injustiçadas. Versículo 2, tá? Que tá ali. Os endividados e os que se sentiam injustiçados se juntaram a Davi. E Davi se tornou chefe daquelas pessoas injustiçadas e endividadas. E havia cerca de 400 homens com Davi. Homens podem ser mulheres também, tá, gente? Porque ele, quando fala homens, algumas vezes fala mulheres. Versículo 3. Mais tarde, Davi, que foi ungido por Deus ser rei no lugar de Saul, que estava fugindo de Saul, porque Saul estava com inveja dele, porque ele percebeu que Deus estava com Davi, que Deus ia trocar ele
como rei para colocar Davi no lugar dele. Então ele queria matar Davi. Então mais tarde Davi foi de lá onde ele estava, naquela caverna, para um lugar chamado Mispa. Mispa ficava no lugar chamado Moabe, e disse ao rei de Moabe: Rei de Moabe, por favor, deixe que eu, Davi, e que meu pai e minha mamãe fiquem com vocês aqui em Moabe, até eu, Davi, eu saber o que Deus fará por mim. Olha a esperança de Davi em Deus. Deus esperava em Deus esperava. Davi esperava em Deus. Davi não sabia quando Deus ia fazer alguma coisa por ele. Ele falou assim: deixa meu pai e minha mamãe aqui em Moabe, porque eu não sei quando Deus fará algo por mim. Então muitas vezes você fica, mas Deus, eu já falei isso, eu já falei, Deus não faz nada por mim, Deus não me defende, porque Deus tinha que mandar um raio agora na cabeça dessa pessoa, para matar essa pessoa que está fazendo maldade comigo. Mas é tudo no tempo de Deus, né, gente? Davi entendia que era no tempo de Deus. Nós que ficamos ansiosos e queremos tudo na hora. Então, no versículo 3, mais tarde, Davi foi da caverna para um lugar chamado Mispa. Mispa ficava no lugar chamado Moabe. E lá em Moabe, claro que tinha um rei, porque cada lugar tem o seu rei, como tem os prefeitos hoje em dia, e nós temos o nosso presidente da república. Por favor, disse Davi para o rei de Moabe, deixe que meu papai e minha mamãe fiquem com vocês, moabitas, até eu, Davi, saber o que Deus fará por mim. Davi não estava ansioso, Davi estava esperando que Deus ia fazer por ele. Versículo 4. Assim, Davi deixou seu papai e sua mamãe com o rei de Moabe, e eles ficaram no território do rei de Moabe todo o tempo em que Davi permaneceu no refúgio, fugindo de Saul, que queria o matar. Versículo 5. Depois de algum tempo, Gade, o profeta, disse a Davi: Davi, não fique no refúgio, tá bom? Vá para a terra de Judá. Assim, Davi foi embora do refúgio e entrou na floresta de Herete. Versículo 6. Saul, que era ex-rei, não sabia. Ele continuava como rei porque Davi deixou. Davi não falou que ele tinha sido ungido rei. Ele escondeu isso de Saul. Ele escondeu e Saul estava meio que, eu tô sabendo, eu sei que você não tá me contando, eu sei que Deus tá me trocando por você, Davi, vou te matar. Só que ele não falou. Saul queria matar Davi, então Saul ficou sabendo que Davi e os homens de Davi, que eram 400 homens, tinham sido encontrados. E nessa ocasião, Saul, que era ex-ungido de Deus, não estava mais sendo ungido por Deus, porque fez coisas que Deus não gostava. Saul estava sentado numa colina, num lugar chamado Gibeá, debaixo da tamargueira. O que é tamargueira, hein, gente? Tamargueira, do jeito que eu estou falando aqui, T-A-margueira, com sua lança na mão. Saul sempre com a lança na mão. E todos os servos de Saul estavam em volta de Saul. Versículo 7. Então Saul disse aos servos dele que estavam em volta dele: meus servos, escutem por favor. Ó benjaminitas, será que o filho de Jessé, o Davi, também dará campos e vinhedos a todos vocês, como eu dou? Olha a extorsão aí, gente! Olha a extorquinha dos servos dele, hein? Quantas vezes o seu patrão, quantas vezes, né, aquele seu marido, seu namorado, será que o próximo namorado, o próximo marido vai ser como eu, bonzinho com você, que te dou roupa, sapato, que te levo para lá e para cá? Será que se você arrumar outro prefeito, vai dar festa para vocês em setembro, com cantores famosos, e vai deixar o nosso asfalto aí numa pendura, todo cheio de buraco, parecendo queijo, para vocês quebrarem a cara? Será? Entendeu? O problema é que o povo aceita coisa muito pouca, né? Nós, seres humanos. Versículo 7. Então Saul disse aos seus servos que estavam em volta de Saul: escutem, meus servos, por favor. Ó benjaminitas,
Benjaminitas era porque Benjamim era o irmão mais novo de José do Egito, por parte de mãe e por parte de pai, e era descendente de Benjamim. Escutem, por favor, ó benjaminitas, será que o filho de Jessé, Davi, também dará campos para vocês e vinhedos a todos vocês? Olha a extorsão, hein? Vocês aceitam pouca coisa, né? Nós aceitamos, né? Designará todos vocês, hein, que estão aqui, meus servos, como chefes de 1000 pessoas ou chefe de 100 pessoas? Será que Davi vai ser como eu? Vai dar para você coisas que eu dou? Será? Acho que não, hein? Querendo fazer a cabeça deles. Quantas pessoas tentam fazer a sua cabeça, hein? Quantas pessoas querem te manipular, até com um pedaço de bolo, hein? Será que aquela pessoa vai te dar esse pedaço de bolo que eu te dou sempre? Será que essa pessoa vai fazer para você o que eu faço? Versículo 8. Todos vocês, Saul disse, meus servos, conspiraram contra mim. Saul estava olhando, vou falar para você, inimigo para tudo quanto é lado. Ninguém me contou quando meu próprio filho Jonatãs fez um pacto com o filho de Jessé, Davi. Vocês não me contaram, né, meus servos? Nenhum de vocês tem consideração por mim, Saul, rei, e nem me avisa que o meu próprio filho, Jonatã, induziu meu servo a ficar de emboscada contra mim mesmo, pai dele, Saul. Como acontece agora. Versículo 9. Então, Doeg, o edomita, que liderava os servos de Saul, o ex-rei ungido por Deus, disse: Olha, Saul, eu vi o filho de Jessé, Davi, chegar a um lugar chamado Nobe, para se encontrar com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque é filho de Aitube. Aitube, né? Versículo 10. Aimeleque, o sacerdote, consultou a Deus, consultou a Jeová, Javé, Deus dos exércitos, em favor de Davi. E deu a Davi provisões. O que é provisões? Falou que pode acontecer com ele. Mas foi da parte de Aimeleque? Não, foi da parte de Deus que falava com Aimeleque, sacerdote. E deu também para ele pão, provisões, pão. Você lembra? O pão da ceia deu para ele não passar fome. Versículo 10. Então, Aimeleque, o sacerdote, consultou a Deus, consultou a Jeová, Javé, Deus dos exércitos, pai de Jesus, em favor de Davi, e deu a Davi provisões. Deu comida, deu os pães da preposição, aquele que você toma ceia. E ele, o sacerdote Aimeleque, deu a Davi até mesmo a espada de Golias, o filisteu, aquele, né, que Davi matou, né, claro, com o poder de Deus. Versículo 11. Imediatamente o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque. Aimeleque, a sacerdote, era filho de Aitube, o sacerdote. E todos os sacerdotes da casa do pai de Aimeleque, que estavam no lugar chamado Nobe, e todos eles vieram ao rei Saul, porque mandou chamar, porque ele ficou irado, ficou bravo, ciumado. Versículo 12. Saul, o ex-rei, que não sabia que era ex-ungido, disse então: escute, filho de Aitube, sacerdote Aimeleque. O sacerdote Aimeleque respondeu a Saul, o rei: sim, meu senhor rei, pode falar. Versículo 13. Saul, rei, disse ao sacerdote Aimeleque: por que você, Aimeleque, e o filho de Jessé, Davi, conspiraram contra mim, eu, rei Saul? Por que você, Aimeleque, deu a Davi pão e uma espada e ainda consultou a Deus a favor de Davi? Não. Você só podia fazer isso comigo, que sou rei. Davi é meu inimigo. Deus ungiu ele que vai ser rei no meu lugar. Eu tenho que matar ele para eu continuar sendo rei. E você deu pão para ele, você consultou a Deus, conversou com Deus a respeito de Davi, ajudou Davi dando pão e espada para ele. Que é isso? Não acredito. Quantos amigos fazem isso com você e você não está percebendo? Quantos namorados, quantas pessoas fazem isso com vocês, até vizinho, gente. Eu que sempre te ajudo,
Você não faz isso por mim, mas pelo outro que nunca te ajudou, você faz, não é verdade? E você é como se você fosse, sabe, um traidor. Faz você como se você fosse um traidor. Davi se opõe a mim, a Saul. Davi está de emboscada contra mim, Saul. Na verdade, não era Davi que estava, mas era Saul que estava. Olha como as pessoas fazem a gente virar vilão, né? Uma história mal contada pode virar uma história verdadeira, né? Para outras pessoas que não conhecem a gente, né? Como acontece agora. Versículo 14. Então, o sacerdote Aimeleque disse ao rei Saul, que era ex-ungido de Deus, e ele não sabia. Eu acho que estava desconfiado que Deus, pai de Jesus, já tinha passado a unção para Davi. Quem dentre todos os seus servos em Aimeleque é tão digno de confiança quanto Davi? Então Aimeleque disse ao rei Saul: Rei Saul, quem dentre todos os seus servos é tão digno de confiança quanto a Davi, hein? Davi é genro do rei. É casado com Milca, sua filha mais nova. Ele é chefe da sua guarda pessoal, rei Saul. Davi é respeitado na sua casa, não por Saul, porque Saul estava com raiva, porque Deus tinha passado a unção que estava de Saul para Davi ser rei no lugar de Saul. Versículo 15. Será que é a primeira vez que consulto a Deus, eu, Aimeleque, o sacerdote, em favor de Davi? Eu, o sacerdote Aimeleque, jamais conspiraria contra o senhor rei Saul. Que o rei Saul não atribua nada de errado a mim, sacerdote Aimeleque, o seu servo, e nem a casa inteira de meu pai, pois o seu servo Aimeleque não sabia de absolutamente nada a respeito do que está acontecendo, que eu nem sei o que está acontecendo, e o senhor já está o quê? Me condenando? Quantas pessoas te condenam sem saber o que está acontecendo dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua casa? Versículo 16. Mas o rei Saul disse: com certeza você morrerá, sacerdote Aimeleque, você e toda a casa do seu pai. Olha, quando a pessoa não faz o que a gente quer, quando ela tem um pouco de poder, gente, ela quer matar todo mundo. Quando ela está sabendo que ela vai perder aquele poder. Versículo 17. Então o rei Saul disse aos guardas que estavam de pé em volta do rei Saul: mantém os sacerdotes Aimeleque e toda a família dele de Jeová. Mantém o sacerdote de Jeová. Sacerdote de Deus, gente. Sacerdote de Deus, pai de Jesus. Saul mandou manter os sacerdotes de Deus, Aimeleque, todos da casa de Aimeleque, ali. Eles sabiam que Davi estava fugindo e não me avisaram. Mas os servos do rei não quiseram levantar a mão para atacar o sacerdote de Deus, de Jeová, de Javé, Deus dos exércitos, ficaram com medo de Deus. Nós temos que ter medo de Deus, nós temos que temer a Deus. Versículo 18. Então o rei Saul disse a Doeg: Doeg, ataque você os sacerdotes então, já que esses outros aí são tudo frouxo, estão com medo de Deus, pai de Jesus. Doeg, o edomita, atacou imediatamente os sacerdotes de Deus, de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos. Naquele dia, Doeg matou 85 homens de Deus, 85 sacerdotes de Deus, pai de Jesus, e que usavam um éfode de linho, porque todo sacerdote usava aquela roupa, lembra? Lá no outro vídeo, aquela roupa vermelha, aquela roupa toda que Deus mandou, né? Fazer a roupa do jeito que ele queria. Versículo 19. Ele também golpeou com a espada Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou homens, e matou mulheres, matou crianças, e matou até bebê, gente. E além de matar touros, matou jumentos e matou ovelhas, porque Saul estava indignado. E Deus, você pergunta, aonde estava Deus neste momento que não fez nada? Deixou os sacerdotes dele, de Deus, morrer. Aonde estava Deus neste momento, gente? Calado. Versículo 20. No entanto, Abiatar, um dos filhos do sacerdote Aimeleque,
que era Aimeleque era filho de Aitube, escapou, ele fugiu para se juntar a Davi. Fugiu, Davi tava fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele, por causa que estava enciumado, porque sabia que Deus começou, né, passou unção dele para Davi. Versículo 21. Abiatar disse a Davi: Ô Davi, você não sabe o que aconteceu, meu filho? Saul, rei, matou os sacerdotes de Deus, de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo. Versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi ali Doeg, o Edomita, eu sabia que ele contaria tudo a Saul, porque ele é puxa-saco. Quantas pessoas são puxa-saco do patrão, hein? Você tá achando que vai ficar assim? O futuro reserva coisas inesperadas, gente. Versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: Abiatar, naquele dia quando eu vi ali Doeg, que era puxa-saco do rei Saul, o Edomita, porque Doeg era descendente do Edomitas. Eu sabia, o Davi, que o Doeg contaria tudo a Saul, rei. Sou eu, Davi, o responsável pela morte de todos os da casa de seu pai. Você me perdoa. Porque ele matou os sacerdotes por minha causa, por minha culpa. Olha como Davi, gente, é tão honesto, que falou assim, foi matando da sua casa por minha culpa. Me perdoa. Foi por minha culpa que todos da sua casa morreram. Versículo 23. Davi disse, né, a Abiatar, que é o único que saiu ali, que conseguiu escapar das mãos de Doeg, o lambichão, né, aquele funcionário que faz tudo que o rei manda, faz tudo que o patrão manda, aquele puxa-saco. Davi falou: fique comigo, não tenha medo, pois quem quer tirar sua vida, também quer tirar a minha vida, a da vida de Davi, que é Saul. Você está sob a minha proteção, a proteção de Davi. Então, gente, vamos aí abrir os olhos, porque quem puxa tapete de um, puxa tapete de 10. Quem puxa tapete de um funcionário, puxa tapete do patrão, leva na justiça depois. Você acha que essa pessoa é de confiança mesmo? Você acha que se ela traiu um igual a ela, um funcionáriozinho qualquer que ganha até menos do que você acha que esse seu funcionário que puxou o tapete do coleguinha do lado, que falou mal dele, que fez ele ser demitido, você acha que esse funcionário não vai puxar o seu tapete um dia levando você na justiça? Ele vai sim, porque as pessoas, elas são puxa-saco, e puxa-saco puxa tapete, e quem puxa tapete de coleguinha que tem menos do que todos nós, vai puxar tapete de um que tem mais, que é você. Então, cuidado com as pessoas, cuidado com os seres humanos, cuidado com quem você chama de amigo, cuidado com quem te abraça, cuidado, porque às vezes você tem um coração bom, mas o outro não tem. Se você tiver uma empresa, tiver funcionário, o funcionário que ficar fazendo fofoca para você, faz fofoca de você para outras pessoas. O funcionário que puxar o tapete de outros funcionários, vai puxar mais tarde o seu tapete quando ele achar que você não ama ele mais, que você não gosta dele mais, que você não sente mais que você o ama, que você não vai dar mais poder para ele. Ele vai puxar o seu tapete e você vai cair, infelizmente. Então, o ser humano é assim. Então, para de acreditar no ser humano, para de achar que todo mundo é bonzinho só porque fala aham. Esse que puxa tapete, esse que puxa saco, esses são os piores.